Boa noite, pessoal. Eu tenho o perfil, como a Raquel falou, Dona do Meu Dinheiro, e lá eu compartilho muitas dicas de como eu faço no meu dia a dia e como todo mundo pode fazer, que é possível, qualquer pessoa pode botar em prática tudo que eu falo lá. E assim, quando eu comecei a ganhar um salário mínimo, que é a realidade de muita gente, é um valor bem baixo, eu vi a necessidade de adequar a minha renda, né, com os meus gastos, porque só vivendo em cima de gastar sem se preocupar, eu vi que não dava certo. Então eu comecei a estudar sobre finanças, a anotar tudo que eu gastava, a priorizar meus gastos, e aí eu comecei a ver resultados. E aí comecei a colocar o dinheiro para investir, e aí amigos em comum começaram a me perguntar como que eu fazia esse milagre. Como que eu ganhava pouco e conseguia juntar dinheiro e pagar as contas, né? Essa que é a estratégia, você saber administrar o seu dinheiro. Foi isso. Muito bom, gente. Então, como a gente pode ver, a Bianca deu um resumo, super resumo de como ela chegou nesse momento que ela está, né? Estável financeiramente, progredindo e tendo sucesso. Uhum. E ela hoje já ajuda algumas pessoas, né, com os conhecimentos que ela tem de finanças pessoais, e por isso a gente chamou ela para estar aqui. E aí a gente entende, né, Bianca, que o que a gente faz na nossa vida pessoal é aquilo que reflete na nossa vida de negócios, né? Tanto na nossa profissão quanto quando a gente tem um negócio, o que eu faço na minha vida pessoal reflete no meu negócio. Então, é por isso que a gente chamou, para você dar as dicas de finanças pessoais, porque a gente entende da importância, né? Aquelas pessoas que não têm uma organização financeira, que não têm boas práticas financeiras no seu âmbito pessoal, elas vão tender a ter muito mais dificuldade no seu âmbito financeiro, nos negócios e na profissão também, Uhum. né? Com certeza. Porque é um erro as pessoas acharem que as coisas estão juntas, né? A maioria dos empresários tendem a. Os autônomos, acontece muito. Lá no meu perfil, eu tenho muita dificuldade com os autônomos, porque eles juntam muito as finanças da empresa, né, do seu trabalho, com as finanças pessoais. E aí, se juntar, dá um rolo, e aí nada funciona. Nem as suas finanças pessoais funcionam, nem as finanças da sua empresa. Então, é preciso separar e administrar as duas de maneira separada. Com certeza. E aí, a minha primeira pergunta para você, Bianca, Uhum. para a gente poder aqui tentar aproveitar ao máximo, né, para quem está assistindo a gente, é qual que é o maior erro das pessoas, na sua opinião, em relação a finanças pessoais? Então, eu acho que, assim, pela experiência que eu tenho, de estar lá fazendo, atendendo várias pessoas que me pedem ajuda, além da minha experiência pessoal, eu percebo que muita gente não dá importância, as pessoas não dão o verdadeiro valor para ter suas finanças organizadas, para fazer a sua administração do seu dinheiro. E é tipo assim, é igual a gente tem o rim, todo mundo tem rim, e ninguém se preocupa com o rim, porque ele tá lá quietinho, ele não causa problema nenhum pra gente, né? Então a gente vai vivendo. Só que, quando tem alguma doença, quando aparece alguma pedra no nosso rim, a gente começa a se preocupar, porque aí incomoda, a gente sente dor, e aí várias consequências vão aparecendo. E a partir daquele momento, o que acontece? Você começa a ver a importância do rim na sua vida, no seu organismo, e aí você tem que parar a sua vida para poder ajustar aquilo. A sua vida não anda mais. E aí, se você pegar esse exemplo do rim e colocar para as suas finanças pessoais, gente, é a mesma coisa. Porque assim, você acha que controlar as finanças não é importante. Quando tá tudo indo certinho. A partir do momento que a coisa começa a desandar, e você vê ali ó, as dívidas crescendo, ou de repente escapuliu, usou mais do que você podia, aí você vê que aquilo vai afetar na sua vida pessoal, afeta no seu psicológico, afeta no seu humor, afeta até na sua família. Tem casamentos que eles são assim terminados por causa de finanças. O casal começa a brigar por causa de dinheiro. Então, assim, se você acha que é uma coisa boba, organizar as finanças não tem importância. Eu acho que isso aí dá para levar. Quando ele estoura mesmo, quando as suas finanças estão descontroladas, o seu orçamento, olha, vai para baixo e aí toda a sua vida fica descontrolada. Então, você precisa parar na sua vida, pensar o que eu estou errando, o que eu preciso fazer para poder melhorar isso. E se você não der o valor necessário para as suas finanças pessoais, a sua vida não vai andar e mais nada na sua vida anda, tá? Todos os aspectos que estão ao seu redor não vão funcionar. Então, isso que eu acho que é o principal erro de quem não percebe a importância que é controlar as finanças. Ah, eu concordo totalmente, até porque eu fui Uhum. desorganizada financeiramente muitos anos da minha vida, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E aí eu não tinha educação financeira, eu não tive, meus pais não tiveram, e na escola a gente não dá isso, as pessoas com quem eu convivia não tinham esse hábito,
E aí eu casei, e aí a gente começou a ganhar mais, e a coisa foi se embolando até que eu tava usando cheque especial e com dívida de R$ 7.000. Eu falei, cara, não é possível, a gente ganha muito bem para estar com uma dívida tão grande, que é Uhum. isso? Assim, a gente tá. É uma questão de organização. E aí foi quando eu entendi que eu precisava me educar financeiramente para poder me estabilizar, e desde então, já tem quase uns 5 anos isso, que eu nunca mais entrei no cheque especial, porque é uma questão de organização, né? E nesse meio tempo eu saí do emprego que eu estava, eu fiquei uns 6 meses desempregada, assim, recebendo só auxílio-desemprego por uma questão, por uma escolha, mas enfim, mesmo assim eu não entrei no cheque especial, porque é uma questão de organização, são escolhas, né? Então, eu concordo totalmente e acho que é assim o fato da gente, o rim tá ali, enquanto ele não tá doendo, a gente vai deixando até que ele dê um probleminha e aí a gente leva aquele susto, né? Que a gente percebe que realmente tem que fazer alguma coisa para poder ajustar aquela situação. Porque se continuar daquela maneira, você não vive mais. E assim, tem gente que fala para mim lá no meu perfil que dinheiro não é importante, sabe? E eu falo, cara, como que dinheiro não é importante? Porque o dinheiro você precisa dele para comer, você precisa dele para poder ter uma casa, você precisa dele para poder se sustentar, ter uma família, botar a criança na escola, pagar mensalidade. Então, ter dinheiro é importante sim, não dá para você ignorar esse fato. Então, cuidar do seu dinheiro da melhor maneira possível é super essencial para a sua estabilidade emocional, para a sua estabilidade física. Assim, é mais do que importante. Tem que ter essas finanças controladas, senão você não vive bem. Com certeza. E dinheiro, o Érico Rocha que diz muito isso, né? Dinheiro é oxigênio, né? Ele pode não ser a sua preocupação inicial, a sua única preocupação. Você pode não Uhum. optar por não ter a sua única e exclusiva preocupação no dinheiro, como tudo na vida, né? Tem que ter equilíbrio. Mas dinheiro é oxigênio. Então, para sobreviver, você precisa de dinheiro. Nem que seja o mínimo que você entenda necessário para que você viva ali, coma e sobreviva, que seja, né? E aí, Vivendo gente, no mundo escreve aqui, comenta aqui pra gente. Como é que tá a vida financeira de vocês, se vocês estão organizados. Compartilha essa live tá no Facebook e no Instagram simultaneamente, então manda os comentários aí pra gente saber como é que tá a vida financeira de vocês. Se tá muito bagunçada, se tá tudo no esquema, como é que tá? É verdade, porque a maioria das pessoas tem dívidas, né? Eu até publiquei recentemente uma reportagem falando sobre isso, que cerca de 64% da população no Brasil é endividada. Então, assim, é assustador esse número. É muita gente com dívida e às vezes a sua dívida, ela nasce uma bobeirinha, uma coisa que você deixou escapar e aquilo foi se acumulando e te trouxe um problema enorme. E se você parar hoje a sua vida e resolver dar um basta nisso, você tem solução e consegue ver a diferença. Com certeza. E aí, a gente aqui bate muito na tecla do planejamento, né? Da importância do planejamento, do se planejar, da empresária, do empresário, terem planejamento financeiro, de negócio e de vida. E aí eu queria saber com você de que forma que o dono de negócio, o autônomo, o empresário, a pessoa que trabalha por conta própria, como é que ela pode se planejar, fazer isso no âmbito pessoal dela, financeiramente falando? Uma dica que eu dou muito sobre planejamento é o seguinte: quando você para pensar na palavra planejamento, é você se antecipar aos fatos. E eu explico muito lá no meu canal que você precisa ter uma mentalidade de gente rica. Porque não necessariamente quer dizer que você tem que ter dinheiro para ter a mentalidade de gente rica. E a diferença de uma pessoa que tem mentalidade rica e mentalidade pobre, uma delas, que são várias, tá? Mas uma delas é você ter uma visão de longo prazo. É você conseguir enxergar lá na frente. Porque a pessoa, quando tem mentalidade pobre, ela só enxerga o hoje. E aí ela não se planeja e ela pega de surpresa lá na frente. Agora, se você consegue ter essa visão macro, olhar lá para frente, você se planeja e você se antecipa aos acontecimentos. Então, a dica que eu dou lá no perfil, para você se antecipar, uma dica de ouro é você ter uma reserva de emergência. Porque agora, nesse cenário que a gente está vivendo, de coronavírus, muita gente preocupada se vai ter renda, as pessoas não sabem se vai diminuir o seu salário, quem é autônomo, que está com o seu comércio fechado, está sem dinheiro entrar. Então, assim, são vários imprevistos que você não consegue prever. Você não sabe como que vai ficar a situação. Mas o único fato que você tem certeza é que você não tem controle, porque isso é um fator externo. Então, você precisa do quê? Eu vou controlar a minha situação, a minha atitude. E então, o que eu posso fazer é fazer uma reserva de emergência. Eu vou pensar o seguinte, ainda mais a pessoa que é autônoma, né? Que a renda dela não é fixa, não é linear. A renda dela sobe, desce, sobe, desce. Então, essa pessoa,
ela tem que ter uma preocupação bem maior ainda do que uma pessoa que tem um salário estável, de que é CLT. Porque essa pessoa, ela tá ali, olha, sem saber como vai ser o futuro dela. Então, é mais importante ela se preocupar e fazer o quanto antes a sua reserva de emergência. E o que seria essa reserva? Eu explico que a reserva é você juntar dinheiro, é você se preocupar em acumular naquele momento que o dinheiro está entrando, que você está bem financeiramente, pensar no futuro. Vou guardar aqui 1%, sei lá, 10%, você vai estipular esse valor dependendo da sua realidade, né? Aí você vai guardando aquele valor, e aí no momento de imprevisto, que vai chegar o imprevisto. Porque assim, você querendo ou não, eles vão chegar, os momentos vão aparecer. E aí você está lá com o seu dinheiro guardado para esse momento. E aí você não precisa recorrer a juros, porque as pessoas, elas vão pedir juros, vão usar juros, elas vão usar o cheque especial quando elas não têm o dinheiro suficiente, né? Porque aí naquele momento de desespero, ela olha o salário, não dá para pagar as contas, ela se depara com aquela situação horrível, então ela faz o quê? Ah, vou apelar para o cheque especial, eu vou no banco, vou ter que me virar de alguma forma. E aí ela fica refém de juros. E aí, quando você entra nesse jogo de pagar juros para o banco, é muito difícil você conseguir sair. E para o autônomo é a mesma coisa. Então, se você se antecipar aos fatos, tiver uma mentalidade de uma pessoa rica, né? Uma visão de longo prazo, você se planeja. Então, a dica é fazer uma reserva de emergência. Eu acho que é o principal. Maravilhoso, assim, super sacada. E eu acho que essa coisa da reserva de emergência, ela tem muito a ver com viver um degrau abaixo, né? É uma coisa que eu demorei a entender, né? Que eu ficava assim, mas como que eu vou guardar dinheiro? Como? Tá me ouvindo? Oi, travou Tá um me pouco. ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, voltou. Ah. E aí eu ficava assim me perguntando como é que eu vou guardar dinheiro, né? Eu já tô com dívida, como é que eu vou viver um degrau abaixo? Como é que é isso, né? E aí, quando eu entendi que era viver um degrau abaixo, né? Que é você separar você ganha X, é você viver com X menos 1, X menos 2, X menos 3, para que você possa começar a juntar esse saquinho da reserva de emergência e ter alguma coisa ali, para que se alguma coisa acontecer, você tenha um respiro, não fôlego para o que você vai fazer dali para frente. Então, maravilhoso, maravilhoso. O que Porque se você não pensar nisso, aí você vai ser obrigado a recorrer a coisas que você não quer, né? Aí você fica refém da primeira situação que aparece para você. Então você fica assim, como você não se antecipou, como você não pensou, você vai lá e fica refém. Eu até contei uma história uma vez que, assim, quando me perguntam, né? Ah, Bianca, você é tão organizada financeiramente, então quer dizer que você nunca escapuliu, você nunca gastou mais do que você organizou ali, planejou para você? Eu falo, gente, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. E, assim, eu tenho imprevistos, às vezes eu gasto mais do que eu posso, mas aí nesse momento eu gastei mais, eu não vou ser boba de ir lá no banco pegar empréstimo. Eu não vou usar o cheque especial. Eu tenho que ter uma inteligência financeira nesse momento. E aí eu vou lá, uso o dinheiro que eu guardei, que eu coloquei na minha reserva de emergência, ele vai e me atende naquele momento, e depois eu vou lá e reponho aquele dinheiro. Vai estar sempre lá disponível, para caso volte a acontecer um novo imprevisto, eu tenho lá aquele dinheiro reservado, tá? Maravilhoso. Eu vejo assim por trás disso, Bianca, o quanto é importante a gente ser disciplinado, né, com aquilo que a gente quer. Então existe uma necessidade de disciplina, assim, um nível mínimo de disciplina para que a gente, né, usei, passei dos limites, vou lá, eu tiro, mas eu tenho que repor. Então eu tenho que ter uma disciplina para repor aquilo ali em um determinado tempo que eu não me prejudique. Então, maravilhoso e está totalmente associado com tudo que a gente fala aqui, né? Porque para você ter um negócio de sucesso, para você poder progredir, você tem que ter disciplina, né? Na parte de gestão de negócio, as pessoas demoram a entrar nessa rotina de gerir o negócio, de fazer os controles, de fazer as análises, porque dá um trabalho, é chato, às vezes a pessoa não entende o valor que aquilo tem. E aí não tem essa disciplina. Então, entendo que adquirindo esse hábito da disciplina para se organizar financeiramente no âmbito pessoal, isso é um benefício no negócio quando você já tem aquela característica, habilidade desenvolvida em você mesmo, né? Imagina só, agora, diga. Imagina só agora nesse momento de crise, né? Se a pessoa tivesse guardado dinheiro e tivesse agora 3 meses de reserva. Então, assim, ela teria menos preocupada, porque se de repente o dinheiro não está entrando no seu serviço, né? Tá o comércio fechado, não está entrando dinheiro, mal ou bem, eu tenho aquele dinheirinho guardado lá, 3 meses é que eu tenho garantido. Então, eu posso pensar em novas possibilidades, mas eu tenho aqui um fôlego, né? Agora, quem não tem nada, fica desesperada.
Exatamente. E aí isso casa totalmente com a minha próxima pergunta, porque a gente entende que gerir um negócio é tomar decisões, né? E a gente não toma decisões com base em nada, a gente toma decisões importantes com base em fatos, em dados. E aí nos negócios aqui, a gente no nosso canal, a gente fala muito sobre a necessidade da gente controlar, da gente analisar, para que isso embase as decisões que a gente vai tomar no nosso negócio, na nossa vida. E aí eu queria saber com você de que forma que você acha que dá para uma pessoa analisar as suas finanças pessoais para ela tomar decisões. Uhum. Então, primeira coisa que eu acho, quando você resolve organizar as suas finanças, resolve colocar, assim, um condutor ali, né? Porque a vida desorganizada é igual um barco à deriva. Se você não tem a sua vida organizada financeiramente, o barco fica ali, ó, indo para qualquer lugar, sem nenhuma direção específica. Então, se você assumir o controle da sua vida financeira, você optou, não, eu vou controlar agora, eu vou assumir essa posição aqui. Você começa anotando os gastos. Só que eu falo muito isso, é um erro tão comum. Quando você só anota os gastos, é muito simplista. Você querer achar que anotar vai te dar alguma solução, porque isso você está olhando para o passado. E só olhar para o passado não adianta. Então, para você, tem ali aquele banco de dados, que é aquela informação do seu passado, aquilo ali é super importante para você. Você tem que pegar aquilo, analisar e fazer uma estratégia para o futuro. Então, é nessa hora que você tem que olhar e pensar, poxa, eu gastei tudo isso aqui, eu não quero mais gastar dessa maneira, eu quero mudar, porque eu estou gastando mais do que eu ganho hoje. Então, desse jeito, eu vou à falência. As coisas precisam ser diferentes. Então, a minha atitude tem que ser diferente a partir de agora. E aí você começa a limitar gastos, a estipular prioridades. Porque eu vejo muito caso de gente que, às vezes, a pessoa ela gasta um dinheiro com uma coisa que ela nem quer, na verdade, sabe? Ela gasta, às vezes, porque é hábito, é um consumo ali que ela faz sem pensar. E quando ela anota aquilo, ela vê, ela fala assim, nossa, eu gasto muito dinheiro com isso aqui. Eu vou limitar isso aqui, ou senão eu vou tirar, de repente isso não é importante para mim. Porque quando você começa a estipular uma meta, e aquela meta está alinhada com o seu objetivo de vida hoje, aí você vê que aquele gasto não está alinhado com o seu futuro, você tira aquilo, sabe? Então, quando eu fiz no meu caso, eu gastava muito dinheiro com TV a cabo. E aí eu comecei a perceber várias pessoas comentando, o Netflix consegue substituir, é muito melhor. Eu fiquei assim, será, gente? E aí eu parei para pensar, poxa, eu gasto hoje R$ 200 de TV a cabo. Aí eu falei, vou fazer um teste. Vou tirar a TV a cabo, vou pagar o Netflix, que é R$ 30. E aí eu consegui ficar, eu não tenho mais, eu uso só o Netflix, eu não sinto nenhuma falta. Então, para mim, essa solução foi ótima. Eu só consegui perceber isso quando eu anotei lá os gastos, eu analisei, né? Eu dei de cara assim, com a minha realidade financeira e eu vi que aquele gasto estava muito alto para o meu objetivo de vida. Porque eu queria ter minha independência financeira, eu quero parar de trabalhar, eu quero viver de renda. Então, para estar alinhado com esse meu futuro, eu tenho que cortar alguma coisa aqui agora no presente. Porque o dinheiro não tem como você esticar. O dinheiro é esse, é o que está agora aqui, né? Então, você precisa saber administrar. Não dá para você ficar se enganando, escondendo as contas, porque tem gente que não gosta de anotar porque não quer enxergar a realidade, né? Eu tenho amigas minhas que falam assim, eu não anoto não, porque se eu anotar, eu vou me assustar quanto eu tô gastando. Eu falei, gente, mas se você não fizer isso, você nunca vai evoluir. Você vai ficar sempre gastando mais do que você realmente pode, né? Então, essa é a dica assim, importante. Você anotar e estipular um objetivo. E esse objetivo tem que estar conectado com a sua atitude agora no presente. Porque se tudo isso acontecer, aquela sua análise ali vai funcionar, né? Porque só anotar, eu falo pro pessoal, só anotou, olha para aquilo ali. A pessoa olhou, e aí? Você cortou alguma coisa? Diminuiu seus gastos? Não. Então, só olhar para o passado não adianta. É a mesma coisa quando... Falhou um pouquinho para mim no Instagram. Vocês estão ouvindo a mim, gente? Eu olho o histórico, eu acho que no Face... não sei se vai cair. Tá um pouquinho falhado também. Então, voltando aqui. E aí, quando eu vou comprar uma ação de uma empresa, é o mesmo raciocínio. Eu vou lá, eu olho como que a empresa está, como que é a saúde financeira dessa empresa. Então, eu olho os dados passados para poder tomar uma decisão agora no presente, para poder comprar a ação dessa empresa ou não. Então, a informação do passado ajuda muito. Mas você precisa saber analisar aquilo e usar para o seu objetivo de vida. Só você anotar os gastos, de nada adianta.
Total, e na empresa é a mesma coisa. Enquanto você contava aí, eu me recordei de uma coisa, você sabe que eu tenho uma filha, minha filha tem 6 anos hoje, Uhum. e depois que a Heloísa nasceu, eu virei uma pessoa compulsiva obsessiva pela farmácia, né? Porque a farmácia é tipo uma papelaria para mãe. A gente vai lá e compra fralda, aí compra um talquinho, aí compra um negocinho, aí compra um shampoozinho diferente. Eu gosto de cheirar todos os sabonetes e shampoos que existem. Então, assim, eu sou um pouco compulsiva obsessiva por uma farmácia. Aí, quando ela era bebê, eu tinha uma necessidade de gasto maior, porque o bebê tem toda aquela necessidade de ter um shampoo separado, um condicionador separado e toda aquela coisa. Só que aí a Heloísa foi crescendo, ela já tá com quase 7 anos, e aí, sei lá, quando ela tava com uns 4, 5, que já não tinha mais essa necessidade toda, eu me dei conta de que eu gastava, sei lá, 300, 400 reais de farmácia, só de farmácia. No mês, quando eu me dei conta disso, eu passei a me proibir de ir à farmácia. E aí, onde eu trabalhava, Bianca, eu tinha umas 4 farmácias das grandes, sabe? Aí, olha, era maravilhoso. Eu entrava na farmácia, parecia que estava fazendo compras em Orlando, assim, né? O que Ai, que eu tô gente! pensando hoje? Uma delícia. E aí, é legal quando a gente fala de analisar, porque é isso, não é eu pegar hoje, analisar hoje e esquecer isso para sempre. É você, de tempos em tempos, né, tá olhando para aquilo ali e vendo, a sua realidade ainda é a mesma de há 6 meses atrás? Porque a nossa vida muda, né? As nossas necessidades mudam e é natural que a gente mude o nosso comportamento de consumo, de Uhum. compra. Eu não gasto mais tanto em farmácia, gasto em outras coisas, e aí vai segurando. Eu não substituí, obviamente, né? Eu consegui enxugar isso e não corri para outro lugar, mas é importante a gente ter essa consciência de que a nossa realidade de consumo, inclusive, muda, né? Sabe uma coisa que eu me lembrei agora que você falou? Que você gastava muito na farmácia? Que é até uma coisa que muita gente faz. As pessoas acabam gastando dinheiro para poder compensar, tipo assim, uma vontade. Elas querem externar um sentimento. Dependendo do seu estado de humor, você acaba comprando, porque você está triste, aí você quer aliviar aquela tristeza, aí você gasta dinheiro, você está tirando o seu orçamento, mexendo, para poder aliviar uma coisa que, na verdade, não vai solucionar com o dinheiro, com aquela compra. Que é uma coisa muito mais emocional. Você vai curar isso através de outras maneiras. E aí você acaba descontando no seu orçamento. E, coitado, o dinheiro tem culpa disso. Aí você vai lá e gasta dinheiro, compra mesmo uma coisa sem necessidade, né, para poder sentir melhor. Eu conheço muita gente que compra para ficar mais alegre, né? Eu tenho uma tia minha que ela fala isso, ela tá triste, ela fala assim, quando eu tô triste, eu vou no shopping, e aí eu experimento roupa, eu vou compro várias coisas, tá cheio de sacola, aquilo levanta o meu astral, eu saio renovada. Eu falei, tia, você pode fazer isso de outras maneiras. Mas não precisa gastar dinheiro fazendo isso. Você pode arrumar maneiras mais baratas de você melhorar o seu astral, se sentir mais empoderada, sem precisar gastar. Porque a maioria das vezes você chega em casa, você olha aquilo, e você nem precisa daquilo. Então você comprou por impulso, sabe assim, de uma coisa que era sentimental, e você não conseguiu perceber, você não conseguiu separar aquilo. Isso é importante você ter esse feeling, né? Sim, sim, com certeza. E aí, uma outra coisa que acontece, que a gente vê muito, né, no âmbito de negócios, é que as pessoas elas não separam o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. E isso já é um problema por si só, né? Ela não define um prolabore para ela, que é o pagamento que o dono do negócio tem que se pagar, né, para trabalhar para a própria empresa. Isso já é um problema, a gente fala muito sobre isso aqui. E aí, pensando, ainda agravando essa situação, além dele não separar, dessa pessoa não separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, ela ainda gasta tudo que ela ganha. Então, isso ainda piora o cenário, né? E aí, a minha pergunta para você em relação a isso é, né? Qual que é o prejuízo que uma pessoa tem quando ela gasta tudo que ela ganha? Travou? Tá me ouvindo? Botou, agora eu tô. Aí, não sei até onde você ouviu, eu estava falando da parte do dono do negócio, que ele não separa, né, o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, e que isso por si só já é grave, mas que isso ainda se agrava mais ainda quando ele gasta tudo que ele ganha. Então, a Uhum. gente queria entender, queria conversar um pouquinho com você sobre qual é o prejuízo que eu tenho quando eu gasto tudo que eu ganho, né? Como é que eu posso mudar esse cenário? Se eu estou nesse cenário, tudo que eu ganho, eu gasto, eu zero, e aí, que prejuízo eu tenho e como eu posso mudar isso? Então, a pessoa que hoje gasta tudo que ganha, ela está, infelizmente, presa na corrida dos ratos. Eu acho que você conhece isso, né? É bem divulgado. É aquela corrida dos ratinhos de laboratório que ficam lá rodando, rodando, e esse ratinho não sai do lugar. Porque se você ganha R$ 1.000 por mês e você gasta R$ 1.000 por mês,
você nunca evolui. Você está ali trabalhando para poder pagar as suas contas. Então, você trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. É um círculo ali vicioso, em que a sua vida não vai mudar em nada, você não consegue progredir financeiramente. Você vai viver, vai morrer trabalhando. Então, assim, é um erro muito grande, é um erro fatal. Você gastar tudo que você ganha. Não dá. E a mesma coisa funciona para a empresa. Quando a empresa tem lá um lucro, né? E a empresa consegue gastar tudo, ela não consegue acumular um patrimônio para poder investir nela mesma. Então a empresa não cresce. E aí que eu falo pro pessoal, quando eles gastam tudo que eles ganham, eles precisam parar, analisar, e antes de começar a gastar, a primeira coisa é separar um dinheiro para o seu futuro. Você vai separar lá um percentual para a sua reserva de emergência, um outro percentual para os seus investimentos, porque eu acho muito importante a pessoa sempre investir na sua educação. Porque à medida que você quer crescer, muita gente quer, eu quero ganhar mais, eu quero evoluir profissionalmente. Mas o que você está fazendo para poder evoluir profissionalmente? O que você está fazendo por você? Você faz curso, você compra livros, você adquire conhecimento. Então, a única maneira de você aumentar a sua renda, que é um segundo passo, né? É você ter esse conhecimento, é você investir em você. Então, tem que ter uma renda para você. E aí, quando você tem renda para você, você consegue evoluir, consegue sair dessa corrida dos ratos. Então, primeira coisa, organizar as finanças, gastar menos do que você ganha. Porque se gastar a mesma coisa, você nunca vai evoluir, vai ficar sempre preso ali. E depois disso, pegar esse dinheiro que você está economizando agora, investir em você, além de investir na sua reserva de segurança. Mas sempre, nunca economizar dinheiro com conhecimento. Eu nunca economizei dinheiro com isso, porque eu sempre achei importante. Eu acho que a pessoa só consegue melhorar de vida, só consegue ter uma renda mais alta quando ela tem conhecimento. Então, tem que sempre investir dinheiro nisso, não tem como economizar. E aí você consegue ter mais renda e as coisas começam a funcionar para você, né? Aí você muda o jogo. Você começa a ter dinheiro para poder investir, você começa a ter mais rentabilidade. E aí as coisas funcionam. Porque, realmente, economizar, eu falo muito, é legal economizar, é importante saber economizar. Só que chega uma hora que a parte econômica, a parte de enxugar, ela cessa. Chega uma hora que não tem mais de onde você tirar. Aí a pessoa chega para mim e fala, Bianca, eu já cortei isso aqui, já tirei isso, já tirei aquilo, não tem mais de onde eu tirar. O que eu vou fazer agora? Eu falei, então, a partir de agora você precisa ter uma renda mais alta. Você precisa pensar, abrir a sua cabeça, ser criativo para novas possibilidades. Fazer uma renda extra, ou se não tentar ser promovido na sua empresa, ou mudar de emprego. Então, as possibilidades elas estão aí abertas. Mas será que você está preparado para as possibilidades? E para você estar preparado, você está estudando, investindo dinheiro no seu conhecimento? Porque senão você vai ficar preso na corrida dos ratos, gastando ali tudo que você ganha, não vai evoluir. Então você não evolui, e se você for autônomo, a sua empresa também não evolui. Porque aí se a empresa também gastar 100% do que ela ganha, ela não consegue ter dinheiro para poder crescer. Ela precisa ter dinheiro para poder investir nela, ter capital para ela poder crescer. Então a mesma coisa funciona para a pessoa física, né? Para ela crescer, tem que ter dinheiro para investir. E esse dinheiro nunca é mal gasto. Eu sou super a favor de investir em conhecimento para poder sempre aumentar a sua rentabilidade. Eu concordo totalmente. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, até porque eu tenho um pouco desse hábito, eu gosto muito de ler. Então, teve uma época que eu estava comprando muitos livros e eu não estava conseguindo ler aqueles livros que eu comprava. E a mesma coisa, muitas vezes, acontece com o conhecimento de curso também. A gente fica um pouco naquela obesidade intelectual, né? É aquela compulsão por comprar curso, comprar curso, comprar curso, comprar curso. É claro que tem algumas coisas que a gente só vai conseguir aprender e aplicar quando a gente paga por aquele conhecimento. Mas hoje a gente tem muito conhecimento gratuito que a gente pode já começar a aplicar, dar o primeiro passo, sem precisar gastar nada, e às vezes até conseguindo um retorno financeiro, dando aquele primeiro passo e depois investir. E a gente não faz. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal aqui deixar de dica, eu concordo que a gente tem que sempre investir no nosso conhecimento, mas antes de investir em um curso ou em alguma coisa, você concluiu os cursos que você comprou até agora? Você aplicou? Você conseguiu gerar resultado com o que você adquiriu até agora? Porque senão, aí tem que entender, né? Se o que você comprou era um produto ruim, ou se foi você que não fez a sua parte de aplicar aquilo que foi proposto para conseguir gerar o resultado que você precisava. Porque também, senão a gente entra num ciclo de comprar, comprar, comprar. Não, estou comprando, estou investindo no meu conhecimento. E no final das contas, não adianta investir num conhecimento, estudar e não aplicar.
Porque nenhum aprendizado ele vem só com estudo. Você tem que aplicar para poder aprender, né? É aquela velha história, né? Não adianta você se matricular na academia que você vai emagrecer. Só fazer a matrícula não vai te trazer o resultado. Você precisa fazer a matrícula, você precisa ir todo dia, ter a frequência, se dedicar, ter a disciplina, aliar com uma dieta. Então, é toda uma estrutura. Então, só comprar o curso não vai te garantir ter o conhecimento para você evoluir na sua vida. Seria tão bom se fosse fácil assim, né? Mas não. Então, você precisa colocar tudo em prática e ter um pouco de disciplina, força de vontade, né? E uma outra coisa que você falou, Raquel, que eu me lembrei agora, acabei de fazer a live falando sobre conteúdo gratuito, né? E aí eu falei pro pessoal que eu fiz uma maquiagem, que eu economizei R$ 1.000, que eu fui em 4 casamentos, agora em 2019, que eu fiz maquiagem e cabelo em casa. E aí, a maquiagem, assim, mais ou menos cada maquiagem de cabelo sairia por R$ 150 a R$ 100, os dois juntos, né? E aí, multiplicando isso por 4, eu consegui economizar mais ou menos R$ 1.000, porque eu comecei a ver tutorial no YouTube, uma coisa assim gratuita, acesso para qualquer pessoa, você começa a copiar aquilo, e eu não tinha assim nenhuma habilidade, eu sou péssima com as mãos, mas eu tenho assim a força de vontade de economizar dinheiro e aproveitar o meu dinheiro da melhor maneira possível. Então isso que é o mais importante. E aí sim, o conteúdo gratuito eu consegui aprender, apliquei em mim e vi resultado. E aí quando eu cheguei lá no casamento, muita gente chegou para mim e falou assim: nossa, aonde você fez a maquiagem? Eu falei: cara, eu fiz em casa a maquiagem, sabe? Uma coisa que você pode aprender. Então, se você tiver um pouquinho de força de vontade, você não precisa investir tanto dinheiro. Porque tem conhecimento gratuito, tem conhecimento acessível em várias redes sociais, para você correr atrás e querer realmente ter aquele resultado, né? Ter a disciplina de querer fazer. Fora a satisfação, né? Da gente ter um elogio de algo que foi feito pela gente, que é muito bom, né? Eu, pelo menos, gosto. E aí, Verdade. Bianca, a parte de organização, né? A gente entende que um dos principais pilares para um negócio de sucesso, para uma vida de sucesso, é a gente ser organizado, minimamente organizado, né? E que a gente até entende que você consegue chegar no topo, chegar num determinado patamar de vida e de negócio sem ser organizado, sem ter organização de todos os tipos, financeira, de planejamento, enfim. Só que a gente também vê que isso não se sustenta, né? Você às vezes até chega, é um ponto fora da curva, que chega no topo, que chega num nível de sucesso que você considera ok, bacana, mas você não se sustenta se você não for organizado minimamente. E aí a minha pergunta é: que dica que você dá para quem está querendo começar a se organizar financeiramente? Qual seria a primeira coisa que essa pessoa precisa parar hoje e fazer para ela começar esse movimento de organização financeira? A primeira coisa que eu acho fundamental é você ter frequência na atitude de querer organizar suas finanças. Porque se você resolver hoje, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer diferente, eu vou organizar meu dinheiro, vou investir, vou mudar. Só que se essa motivação durar um mês só, o resultado não vai vir. E aí depois você vai lá culpar: olha, a Bianca me falou que era para fazer isso, eu fiz e não deu certo. Porque você precisa ter a motivação. Uma vez só não vai adiantar de nada. Então é preciso ter isso todo mês. E eu falo muito assim: a organização das suas finanças é um estilo de vida. É a mesma coisa da academia. Academia, você precisa ter um estilo de vida para você ter aquele corpo que você tanto admira, né? Daquelas pessoas que têm corpo sarado. Não dá para você fazer uma vez e parar de fazer. Então, e aquilo é para sempre. Para as suas finanças se manterem sempre saudáveis, a frequência ela não pode faltar para você. Então, a disciplina, a frequência tem que ser sempre. E tem uma frase do Warren Buffett, que é um cara, acho que você conhece, um cara super rico, que ganha muito, mas muito dinheiro na bolsa. E assim, eu adoro ele. E ele fala o seguinte: que as unhas são como gastos. A gente tem que estar sempre cortando. Então, assim, hoje eu monto meu orçamento e vejo lá o que eu posso cortar. Beleza, tá tudo ok, eu vou viver a minha vida. Mês que vem eu olho de novo. Eu não deixo minha vida correr solta, não. Então, todo mês eu tenho que cortar aquilo, ver o que eu posso mudar aqui, o que eu posso estabelecer de limites, o que eu posso priorizar. Porque se você deixar solto, se fizer só uma vez e nunca mais, não dá. Então, a frequência tem que ser o ponto-chave. Você tem que gostar do processo, sabe? Quando você começa a gostar de guardar dinheiro, de economizar, quando você vê o resultado, quando eu comecei a ver meu dinheiro investindo e crescendo, eu falei: nossa, esse dinheiro está crescendo. Um dia ele vai trabalhar para mim. Eu vou estar aqui, olha, tranquila, sabe? De vida boa, e o dinheiro está lá trabalhando para mim. E isso eu acho tão assim, tão significante. Isso me motiva muito a querer continuar e a todo mês cuidar dele. Porque hoje, né, eu estou cuidando para daqui a algum tempo esse dinheiro trabalhar para mim.
Então, isso, assim, é fenomenal. Eu acho que se você tiver frequência e motivação, gostar de organizar suas finanças, eu sei que é difícil, porque, assim, tudo que é um hábito novo, sabe, Raquel, é um pouco difícil. Se você parar para pensar, quando você vai aprender alguma coisa, eu quando comecei a fazer yoga, no começo, eu achei assim, ai, coisa chata, ai, sei lá o quê, ai, é muito lento, ai, tem que pegar a bicicleta, tem que me deslocar. Eu colocava vários empecilhos. Mas aí eu comecei a ver que aquilo me fazia bem. Então eu falei, não, eu vou continuar. Eu vou continuar porque com o tempo eu vou gostando. E aí não foi que com o tempo, com a frequência, com aquela motivação, aquilo se tornou um hábito para mim. E quando eu não faço, eu fico com falta. Falo, ai, cara, tô me sentindo mal porque eu não fiz. Então eu já incorporei aquilo, eu gostei do processo e tornei aquilo um hábito na minha vida. E se você praticar a mesma coisa com as suas finanças, gostar do processo de juntar dinheiro, de organizar as suas finanças, tudo vai fazer sentido para você, vai ficar muito mais fácil você ter a frequência mensal ali de organizar, de anotar os gastos, de estar sempre reduzindo. Então, isso eu acho super importante, a frequência. Sim, e existe, eu concordo totalmente. Quando a gente começou a se organizar financeiramente aqui na minha casa, existia um esforço, né, de sentar e ter que preencher. A gente hoje tem uma planilha que virou um ritual, assim, todo final de mês a gente senta, vamos preencher a planilha, vamos olhar a planilha, vamos ver como é que estão os gastos, vamos entender. E aí, quando a gente termina esse preenchimento dessa planilha, a gente já sabe quanto que tem para gastar cada coisa. Então, a gente já começa o mês sabendo, eu posso gastar X comigo, eu posso gastar Y com a minha filha, eu posso gastar Z com a casa, eu tenho tanto de reserva de emergência, enfim, eu saio com total noção de como é que tá o meu mês, né? Então isso é muito bom. E aí no início isso exigia um super esforço. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver com esse processo é que, ai, me fugiu agora, era a parte do esforço que eu queria falar. E tem a questão, tem a ver com a frequência mesmo. Depois que a gente começa a ser frequente e a fazer aquilo, a gente vai. O propósito, era o propósito que eu queria falar. Quando a gente tem um propósito. Então, no início, mesmo que a gente tenha um propósito, aquilo gera um esforço grande. Mas quando você tem um propósito, no início, você vai se manter, vai se obrigar a fazer aquilo pelo seu propósito. Então, no caso das finanças pessoais, era para que a gente não entrasse no cheque especial, porque a gente ganhava bem, não tinha necessidade, éramos só nós dois, a minha filha nasceu há pouco tempo, enfim. E quando a gente fala do negócio, né, qual é o propósito? É para que a empresa não venha à falência, para que você tenha uma empresa saudável, com caixa, né, com dinheiro em caixa, e você possa reinvestir na própria empresa. Então, qual é o propósito de você fazer isso? Então, acho que isso também é muito bacana da gente sempre pensar. Com certeza. Quando me pedem ajuda para poder começar a investir, né? Porque as pessoas têm muita vontade de ganhar dinheiro, né? Ninguém quer organizar as finanças. Elas querem já começar a investir. Então, eu recebo muito direct perguntando: como é que eu faço para investir? Eu quero rentabilizar o meu dinheiro. E aí eu pergunto para a pessoa: mas qual que é o seu objetivo? Porque juntar dinheiro por juntar, você vai desistir logo, logo. Se você não tiver um propósito, como você falou, um objetivo, para que eu quero juntar esse dinheiro aqui? Qual é a intenção? A primeira dificuldade, você vai lá e tira o dinheiro todo e gasta. Então, não, eu quero juntar porque eu quero fazer uma viagem com a minha família. Eu quero dar uma festa de aniversário para os meus filhos, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, sei lá. Então, quando você tem esse propósito em mente, aquele trajeto está muito mais fácil para você e você se automotiva o tempo todo, porque você lembra. E até para você poder também não gastar sem necessidade, te ajuda muito. Porque você lembra, eu tenho aquele objetivo, eu quero juntar dinheiro para aquilo, e se eu gastar aqui agora, eu vou ficar mais longe daquele meu objetivo final. Então, será que vale a pena eu gastar isso aqui? Você começa a ponderar, dar prioridade para o que realmente importa na sua vida. E aí as finanças estão mais organizadas, mais administradas. Então, isso faz todo sentido. Eu super concordei com o que você falou. O propósito é fundamental. Juntar por juntar, você não chega a lugar nenhum. E é muito fácil de você abandonar o barco. Com certeza. E aí você falou, né, das pessoas que entram em contato com você no direct, querendo investir, e você pergunta do objetivo. Existe uma diferença entre investir e guardar dinheiro? Sim, tem uma diferença muito grande. Porque eu até fiz um vídeo sobre isso, explicando a diferença de um poupador e de um investidor. Porque é tipo assim, a pessoa que só poupa é igual uma fruta. Ela tem ali uma fruta, aquela fruta está com ela ali, ela está guardando aquela fruta para algum momento ela comer aquela fruta. Então ela tem uma fruta só. A pessoa que investe, o investidor, ela tem aquela fruta ali e ela resolve pegar a fruta, usar as sementes e plantar a fruta para poder ter várias frutas daquela. Então ela tem uma visão lá na frente, né, de poder multiplicar aquele fruto que ela tem ali. Então essa que é a grande diferença. O poupador,
ele tem as suas finanças organizadas, mas ele só poupa, ele só está guardando. Ele não sabe multiplicar, ele não sabe colocar os juros para trabalhar a favor dele. Que é o grande, assim, é o grande diferencial. Os juros, ele ajuda demais a potencializar o seu capital e você não vai precisar juntar. Ah, vamos supor, eu quero chegar a R$ 1 milhão. E quando você percebe que os juros é seu maior aliado nesse acúmulo de dinheiro, que metade desse dinheiro talvez você não precise juntar, porque o dinheiro vai trabalhar ao seu favor quando você sabe rentabilizar esse dinheiro, aí você fala assim, nossa, então eu quero me tornar investidor. Eu não quero ser poupador, porque poupador é uma visão muito micro. Então eu quero aprender a rentabilizar esse dinheiro e dar mais frutos. Eu não quero ficar com esse fruto aqui. Eu quero plantar essa semente e render cada vez mais frutos, mais frutos e mais frutos. Então essa é a grande diferença entre poupar e investir. Perfeito. Ó, eu acho que você caiu no Face. Ih, peraí. Você caiu no Face pra gente. Vê se você consegue retornar aí pro Face pra gente fazer a nossa última pergunta. Deixa eu ver se eu volto. Porque aqui no Insta, eu tô usando meu 4G. E no Face é o Wi-Fi. Às vezes cai o Wi-Fi. Só um instantinho, gente. A gente vai para a última pergunta, tá? Uma delícia essa conversa, mas a gente só tem 1 hora de live. E daqui a 15 minutinhos bate, então eu não vou sufocar você com 1 milhão de perguntas, senão você não tem tempo de elaborar a sua resposta aí. Eu acho que tá entrando. Tá entrando? Tá rodando aqui. Pessoal do Face, Bianca tá voltando para nossa live. Já estamos quase no final. Se você perdeu um super conteúdo sobre o poder das finanças pessoais nas finanças do negócio. Gente, tesouro total. Vamos aproveitar enquanto você volta aqui pro Face, vamos tirar um print, porque depois eu vou deixar um post lá no feed para que as pessoas possam comentar a melhor sacada. Dá um sorriso bonito aí. Foi. Voltou pro Face. Eu acho que eu voltei no Face. Voltou. Show. Então, a nossa última pergunta aqui é a respeito do... Queria saber se você tem algum livro para indicar. Eu adoro livro, então suspeita. Se puder, eu leio tudo. Mas se você tem algum livro que seja... Eu tenho um meu, até posso falar. Se não for o mesmo, eu até falo do meu. Um livro que eu amei de ler sobre esse assunto de finanças pessoais, que assim... fez a virada de chave assim, total na minha cabeça, sabe? Foi um livro maravilhoso. Oi, Ana. E aí eu queria saber qual livro você indica para quem está com vontade de investir em melhorar o seu planejamento financeiro, a sua situação financeira. Você caiu novamente lá no Face, eu vou deixar para a gente não prejudicar quem está aqui no Insta, Tá. Depois a gente volta lá. Então, que livro você indicaria para quem está querendo melhorar suas finanças pessoais? Então, eu gosto muito de leitura e eu já li diversos livros relacionados a finanças pessoais. Mas tem um livro que, assim, que é meu queridinho e que eu leio ele diversas vezes. Eu tenho ele em PDF e estou sempre relendo ele, que eu gosto muito. E até ontem, eu fiz uma live ontem, me pediram indicação de livro e eu indiquei ele ontem para uma pessoa. Ela estava até aqui hoje, a Andrea. E aí, eu li esse livro, O Segredo da Mente Milionária. E vou te falar porque eu gosto desse livro. E a gente não falou, né? E a gente não se falou sobre isso. É esse mesmo que você ia falar? É esse. Esse livro, eu adoro esse livro. Foi um dos primeiros que eu li sobre finanças. E assim, ele mudou muito a minha cabeça. Eu até falei para essa pessoa que me pediu ajuda ontem, eu falei, procura esse livro e começa a ler esse livro. Porque antes de qualquer coisa, antes de você querer mexer em orçamento, colocar a mão na massa, a sua cabeça, a sua mentalidade, ela tem que ser mudada. Porque se a sua mentalidade estiver errada, se você não vê importância de juntar dinheiro, se você não achar que tem propósito, se você tiver uma mentalidade de gente pobre, e não, quando eu falo pobre, não é questão de poder aquisitivo, é questão de mentalidade. Se você tiver esse tipo de mentalidade, a sua vida não vai evoluir nunca, nunca. Você vai ganhar mais dinheiro, você pode até ter muito dinheiro, só que só poder aquisitivo. Você não vai conseguir ter assim, uma riqueza financeiramente, um patrimônio, um dinheiro trabalhando para você. Porque a sua cabeça está errada. E tem gente que ganha muito e gasta muito. E quando a pessoa perde emprego, aquilo tudo desmorona. Porque ela não se preparou. A gente vê os casos de Big Brother, né? Ganharam prêmio e assim, depois de 2 anos não tem mais dinheiro nenhum. E isso é culpa da mentalidade, porque a mentalidade dela estava errada. Então, a mente ela é capaz de te levar para onde você quer.
você precisa doutrinar a sua mente. Se você quer ter um objetivo, a sua mente tem que estar acima de tudo, doutrinada e específica para o seu objetivo. Então, eu adoro esse livro, e esse livro eu indico demais, porque eu acho que é o principal para quem quer aprender de finanças e aprender a controlar a sua mente. Com certeza. Perdi a minha indicação de livro, porque era esse mesmo que eu Eu indico, super indico, endosso totalmente aí que você falou. Um livro maravilhoso, uma leitura maravilhosa. Eu fiz, eu não tenho ele, mas eu pretendo comprar. Eu li da biblioteca da empresa que eu trabalhava, lá tinha vários livros. E aí eu peguei emprestado, li. Eu amei tanto que eu falei, Júnior, lê isso. Júnior é meu marido. Júnior, lê isso porque é maravilhoso. Aí ele leu também, ele adorou. E muda muito, né? Assim, eu acho que a principal aprendizado, fora todas as coisas que esse livro tem, é o fato de eu perdi o medo de falar sobre dinheiro, de dizer que eu gosto de dinheiro, sim. Isso não é minha única preocupação na vida, não é o que tem de mais valoroso. Ontem eu não estava aqui porque eu fui dar um apoio à minha irmã, eu fui resolver uma questão pessoal, e essa aqui é uma parte do meu trabalho. Então, eu privilegio a minha vida pessoal em alguns momentos, sim, porque isso é muito importante para mim. Mas eu também gosto de dinheiro, eu também trabalho para ganhar dinheiro, para ter uma vida mais confortável. E depois que eu li esse livro, ficou muito claro para mim o quanto tá tudo bem você querer mais dinheiro e você, de forma ética e idônea, com seu trabalho, você querer ganhar mais, você querer ter mais conforto, fazer o bem para as pessoas e expandir aquilo que você tem de melhor. E aí esse livro me ajudou muito nesse movimento. E o quanto isso vem, né, às vezes da nossa família, a relação que a nossa família tem com o dinheiro e como a gente carrega isso como herança praticamente, né? Então, foi maravilhoso. Eu indico totalmente esse livro. Eu ainda não reli, eu não tenho o hábito de reler livros, mas esse é um livro que com certeza vale muito a releitura. E para quem não leu, eu super indico que leia. Os Segredos da Mente Milionária, gente. Sim, ele derruba, só complementando o que você falou, ele derruba muito as suas crenças. Porque crença é aquilo que você tem desde criança, você foi ensinado a pensar dessa forma, né? E às vezes a maneira como você lida com o dinheiro não é a sua maneira. Os seus pais lidam dessa maneira e você replicou aquela atitude. E aí, quando você para analisar por que eu tenho essa crença, muita gente acha que a pessoa rica só consegue enriquecer de maneira desonesta. Isso é crença, é mentira. E quando você fala assim, poxa, por que eu penso isso? Isso está errado. Então eu posso pensar diferente. Eu posso juntar dinheiro mesmo sendo honesto. O dinheiro não é só de quem é ruim, de quem faz trapaço, nada disso. E a pessoa tem, assim, uma outra crença de ter inveja de quem tem dinheiro. É muito pelo contrário. Você quer saber admirar aquela pessoa e querer aprender com ela. Se aquela pessoa consegue ter dinheiro, rentabilizar o dinheiro, então, se eu quero chegar naquele nível, eu vou aprender, eu vou modelar aquela pessoa. O que ela está fazendo que eu posso copiar para a minha vida? O que eu posso ali ver de bom que ela tem e fazer igual para ter o mesmo resultado que ela tem hoje, né? Então, para você fazer isso, tem que derrubar as crenças que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que a pessoa rica é desonesta, né? Então, tudo isso, o livro te ajuda a você mudar a sua chave e pensar de uma maneira diferente. Com certeza. Bianca, muito obrigada pelo teu papo, pelo teu tempo, por essa conversa. Foi riquíssimo para mim. Pessoal, diz aí se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui. Se não, sigam a Bianca no perfil dela, o arroba dela. Fala você para não errar o nome. É arroba dona do meu dinheiro 2020. E eu quero agradecer também o espaço. E realmente passou muito rápido, eu nem percebi. A gente conversando aqui, ficamos quase uma hora, né? É muito gostoso quando o assunto flui, assim, a gente vai conversando. E é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Porque você, querendo ou não, o dinheiro está influenciando a sua vida e ele que vai ser capaz de abrir possibilidades para você. Então, não tem como você ignorar o seu dinheiro e suas finanças. Você precisa abrir o olho e começar a gostar do processo de cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu bolso. E foi ótima a live, eu gostei bastante. Espero que o pessoal tenha gostado também.